Bom dia a todos. Graça e paz, irmãos. Amém. É um prazer mais uma vez estarmos aqui, né? Depois de alguns dias aí, o pastor esteve mais à frente do trabalho, com alguns aqui presentes. Nós estamos aqui de volta. Vamos neste momento, nessa escola dominical, nesta manhã de domingo, um domingo bonito, ensolarado, quente, que Deus nos está proporcionando a vida em mais um dia. Vamos estar abaixando as nossas cabeças e fazendo a nossa oração de gratidão a Deus. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti pela vida, pela noite de descanso, por mais um dia que o Senhor nos concede, por mais uma semana que se inicia, Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos dado vida, tem nos dado saúde, tem nos proporcionado a oportunidade de estar sempre louvando e adorando o Teu santo nome, Pai. Porque só o Senhor é merecedor de toda a nossa adoração, ó Deus. Abençoa grandemente essa escola bíblica dominical, abençoa aqueles que estão em casa, através aí das redes sociais, assistindo, ouvindo a Tua palavra, Pai. Usa a vida do pastor, que o Teu Espírito Santo fale através da vida dele, que ele possa ministrar aos nossos corações. Abençoa todos aqueles que estão aqui presentes, ó Deus, esteja nos dando um bom dia na graça e na misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus que eu oro, com perdão dos meus pecados. Amém. Convido os irmãos que estão presentes a abrir as suas Bíblias no livro de Salmos. Nós vamos ler o Salmo 8, que fala sobre a glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Salmo 8. Estarei fazendo a leitura desse texto, os irmãos poderão acompanhar esse salmo. O Salmo 8 fala: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome, pois expuseste nos céus a Tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitastes força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, quem é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, e as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome. Amém? Nesse salmo a gente pode ver que toda a criação vem do nosso Deus. Amém? Vamos entoar o hino do nosso hinário, hino de número 19. Ó Rei sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor e os hinos de vitória dos que de Ti recebem todo bem. Recebe
oração. Pedir para Clecir estar elevando a Deus essa palavra de oração. Nosso Deus, eterno Pai, nós estamos diante da Tua presença aqui, nesse lugar, buscando, Senhor, a Tua face, agradecendo porque o Senhor tem nos dado mais esse dia de vida e mais esse dia para estarmos buscando o Senhor, Pai. Abençoe a lição da escola dominical dessa manhã, que o povo do Senhor, onde quer que esteja buscando a Tua face, a Tua presença, Deus, não só em oração, mas também, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, os Teus ensinamentos. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus, pedindo perdão também pelos nossos pecados. Amém. Irmãos, pode se sentar. Nós vamos fazer mais uma leitura da Bíblia, no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, nós vamos ler do 1 ao 9. Uma leitura bastante conhecida dos irmãos. Vamos ler como de costume, estarei lendo os versículos ímpares e os irmãos respondendo com os pares. Josué 1. Deus fala a Josué e o anima. O 1 diz: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Algum aviso por parte do pastor? Aquilo que a gente anunciou pelo WhatsApp, né? Os irmãos que estiverem de manhã, não vêm à noite, os irmãos que vierem à noite já não estão aqui mesmo, né? Tá bom? O pastor volta a reafirmar o aviso, então, que ele já encaminhou, né? Aqueles irmãos que participarem da escola dominical, fazer o possível de deixar para que outros venham no culto à noite. Vamos estar cantando mais um hino do nosso inário, hino de número 32. 32. Tu és fiel, Senhor. Nesse momento desse hino, hoje, segundo domingo do mês, nós temos aí a entrega dos dízimos. Os irmãos que vieram preparados, por favor, estar colocando seus dízimos. Deus, Filho, Santo e que não
Cleiton está orando em favor dos nossos dízimos, abençoando os nossos dízimos e já abençoando a vida do pastor que estará com a palavra. Senhor amado, porque nos permitisse estar aqui na tua casa, Deus, nesta manhã e pela noite, Deus, estarão outros irmãos, Pai, que virão, irmãos, para te louvar, Pai. Agora louvamos a Ti porque podemos, ó Pai, devolver parte daquilo que o Senhor tem nos dado para o nosso tempo, Pai, para que a Tua casa, Deus, nós tenha um sustento também, Deus, para que esse dinheiro, Deus, nós possa trazer retorno, possa trazer o sustento da Tua casa, Deus, Tu sabes, Pai, nós das necessidades que nós temos. A Deus da manutenção, pedimos a sabedoria do Senhor, Deus, que nós administram a mesma oferta, esse dízimo que foi entregue agora, Pai, no grande prazo. Abençoa também agora o teu servo, Pai, que certamente já foi abençoado quando preparou a tua palavra. E agora clamamos pela capacitação dele, na ministração, Deus, que nós possamos ser os nossos corações e mentes voltados, Deus, para o teu ensino nesta manhã, em nome de Jesus. Muito bom dia aos nossos irmãos. Ô Júnior, você pode fazer o favor de entregar essas apostilas? São apenas 3 apostilas, é o erro religioso, que é a apostila que ele estava semana passada. Então quem já tem, né, pode deixar para os outros irmãos ali. A sogra não tem, né? Fica um para você e a Cristiane. A dona Angelina acho que não tem aqui também, mas já tem em casa, né, dona Angelina? Mas vai sobrar uma, então se alguém precisar, pode levantar a mão. Muito bem. Nós começamos a conversar baseados no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9 a 12. Mas eu quero convidar os irmãos a abrirem Deuteronômio 13. São os 2 textos que nós indicamos na semana passada para a nossa leitura. E com certeza nós não lemos Deuteronômio capítulo 13. Deuteronômio é escrito de Moisés, não é? Então temos que lembrar que Moisés escreveu cerca de 1500 anos antes de Cristo. Escreveu ainda na realidade do deserto. O povo não tinha entrado na terra prometida ainda. E Deuteronômio, Moisés está fazendo seu último discurso para a entrada na terra prometida. E agora no capítulo 13, Moisés fala sobre profetas falsos. E eu gostaria de convidar os irmãos que estão aí com a Bíblia aberta para lerem comigo. Deuteronômio 13, de 1 a 5. Irmãos, podem ler comigo? Quando profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio que te houver falado, e disser: vamos após outros deuses que não conhecestes, e sirvamos-nos, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz,
a ele servireis e a ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti. É lógico que hoje nós não vamos matar ninguém, né? Não é verdade? Mas Moisés orientou que quando eles entrassem na terra prometida e surgisse um profeta ou sonhador que anunciasse um sinal e esse sinal acontecesse. Veja bem, Moisés já anuncia que vai aparecer gente que vai anunciar milagre, coisa sobrenatural, e essa coisa sobrenatural anunciada pelo profeta iria acontecer. Mas esse profeta teria um problema, ele teria um erro teológico. Ele diria: vamos após outros deuses, vamos adorar outros deuses. E a gente sabe que na experiência dos israelitas isso foi muito amargo, porque eles muitas vezes adoraram outros deuses e foram muito disciplinados, né? Sofreram muita disciplina de Deus por causa disso. Muito bem, então, nós já trabalhamos bastante sobre o erro religioso. Nós falamos sobre a importância da verdade, a primeira parte da sua apostila. Nós vimos bastante isso, que o reverendo Augusto Nicodemos nos fala no seu livro, né? Vimos o propósito, o método e os instrumentos de Satanás. O propósito é impedir que os homens sejam salvos pelo ouvir e crer na pura verdade de Deus, né? A pura verdade de Deus. Se não for a verdade de Deus, não salva. E Satanás então procura de tudo quanto é jeito impedir que os homens ouçam a pura verdade de Deus. Os métodos de Satanás nós vimos aí. Primeiro, ele oferece resistência aos verdadeiros obreiros. Ele procura impedir que os verdadeiros obreiros levem a palavra genuína do Senhor. Em segundo lugar, ele cega o entendimento das pessoas que vão receber a mensagem. Em terceiro lugar, ele anula o efeito da palavra nos corações das pessoas que recebem. E aí a parábola do semeador contada por Jesus nos fala como é que isso acontece, né? Primeiro ele diz que vem Satanás como uma ave e rouba a semente. Ele diz também que outras coisas acontecem, entre elas os espinhos sufocam a semente. Os espinhos são as preocupações e até os grandes ganhos da vida, sufocam a palavra. E em quarto lugar, ele procura causar confusão, criando um erro dentro da igreja, uma má compreensão do ensino bíblico, e aí a divulgação desse erro, né? Somos aí alertados pela parábola do joio e do trigo, né? O inimigo de Deus, que é Satanás, plantou no meio da igreja, né? Gente que levanta, que na verdade não é trigo, não é povo de Deus, e que levanta ensinos falsos, levando com que o povo de Deus proclame uma mensagem que não é a pura, a verdadeira. Nós vimos também os instrumentos de Satanás, e o primeiro instrumento, usando aí 1 Timóteo 4, 1 e 2, o primeiro instrumento são demônios mesmo que criam doutrinas, que criam ensinamentos, e lógico que eles passam esses ensinamentos para seres humanos, mas demônios, ensinos de demônios, Paulo diz aí, né? E no mesmo texto, Paulo fala de homens e mulheres que se prestam à tarefa satânica de difundir o erro e a mentira. E aqui podem ser pessoas sinceras, pessoas que querem fazer a obra de Deus, que querem levar o Evangelho de Deus, mas que acabam sendo enganadas por um ensino errôneo, e aí proclamam esse ensino errôneo, estimulam outros a crer nesse ensino errôneo.
É por isso que nós precisamos estar muito bem firmados na palavra do Senhor, não é? Mas também somos informados que há homens e mulheres mentirosos e hipócritas que têm desejos econômicos, e não apenas econômicos, mas desejo por honra, que querem receber as honras do ministério da palavra, não é? E que ensinam coisas erradas com o objetivo de obter lucro para si. E a gente está cansado de ver isso aí, está por todo lugar. Então essas coisas fazem com que o erro seja divulgado, seja difundido. Então nós estamos agora no terceiro ponto da nossa apostila: estratégias de apresentação do erro, né? Para tudo a gente tem estratégia, não é? Satanás é um grande estrategista. Não glorie-se você de ser um grande estrategista. Glorie-se você de estar firmado no Senhor e na sua palavra. Porque nós somos sim capacitados a criar estratégias, mas a gente precisa tomar cuidado para não criar estratégias para o mal. Satanás é um grande estrategista, e ele querendo difundir o erro, ele tem estratégias para difundir esse erro. Então aí na sua apostila você lê assim: o diabo sabe muito bem como apresentar o erro religioso de modo atraente e ilusório. Porque se alguma coisa não for atraente para você, você não vai dar bola para ela, não é assim? As propagandas da televisão, você já viu uma propaganda assim feia, mal arrumada, tudo bagunçado? Você já viu? Ninguém faz propaganda assim, né? É só coisa bonita. Satanás também sabe muito bem como apresentar o erro religioso de maneira atraente. Primeiro, ele faz o quê? O que está aí na sua apostila? Primeiro ele usa o quê? Aparência do quê? Do frasco, né? Você vai comprar um perfume, e aí tem um perfume lá num frasco bem feio, e para piorar, ele tem uma caveira, não é? Você vai comprar esse perfume? De maneira nenhuma, não é? Satanás disfarça o erro, não é? Como verdade. Ele o apresenta numa embalagem bonita e junto com outras coisas boas com as quais nós concordaríamos. Ali na prateleira, muito bem, muito bonito, muito bem arranjado, com outras verdades. E então, com coisas que a gente concordaria, ele não apresenta como uma figura de caveira, de dois ossos cruzados, dizendo, cuidado, veneno. Ele disfarça muito bem. Não é? Então essa é uma estratégia de apresentação do erro. Você precisa tomar cuidado. Quando aparece gente no meio da igreja, apresentando uma coisa muito mirabolante, muito maravilhosa. Um tempo atrás, uma pessoa chegou para mim e falou: olha, tal coisa é a nova reforma. A igreja está passando por uma nova reforma. Nós tivemos a reforma de Lutero e agora nós estamos tendo essa nova reforma. Já ficou para trás. Já ficou para trás. Nem é um erro grave. Mas é que vem essas coisas mirabolantes querendo chamar a atenção da gente. E a gente corre o risco, se bobear, a gente cai mesmo, né? Mas a segunda forma, a segunda estratégia aí para a apresentação do erro é: o diabo usa um conteúdo distorcido. Ele torce sutilmente a verdade de Deus. Ele não apresenta uma coisa completamente fora do eixo. Não, ele traz a própria palavra de Deus, mas distorcidinha, só um pouquinho errado. É o que ele fez com Eva, não é? Está lá em Gênesis 3, de 1 a 6, não é? Não é assim que Deus disse? Você não pode tocar em nenhuma das árvores do jardim? E Eva falou: não, é só dessa árvore aqui que não é para a gente tocar. E a Eva já aceitou ali o erro, né? E ela já engoliu o erro. Satanás fez
também com Jesus no deserto. Você lê lá, Mateus, nos seus primeiros capítulos, se não me engano ali capítulo 4, né? Diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto e ele ficou 40 dias sem comer, né? E Satanás vem e começa a tentá-lo. A segunda tentação, ele o põe no pináculo do templo e começa a usar a Bíblia para Jesus. Olha, salta daqui, para confirmar que você é o Filho de Deus mesmo, porque lá no Salmo 91 diz assim, que a seus anjos dará ordens ao teu respeito para que não tropeces numa pedra. Você não vai se machucar, não vai ter problema nenhum com você, porque está escrito a teu respeito. Quem é que gosta do Salmo 91 aqui? A maioria das pessoas, né? Mantém o Salmo 91 aberto lá na sua casa, como se ele fosse um amuleto. Não é amuleto. Só faz efeito na sua vida se você tem mesmo. Se você se esconde mesmo no esconderijo do Altíssimo. Se o Altíssimo é o teu esconderijo. Agora, se o Altíssimo não é o teu esconderijo, faz diferença nenhuma. Mas Satanás pegou essas palavras do Salmo e usou contra Jesus. Usou a palavra de Deus contra Jesus. E como é que ele fez isso? Ele tentou Jesus Cristo a agir baseado numa interpretação forçada das Escrituras. E é assim que os falsos mestres agem. Expressam verdades das Escrituras, mas se desviam em algum ponto básico, como a doutrina de Deus, ou a doutrina de Cristo, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da criação, que a Cristiane focou também hoje, né? Nos falando de Deus como um Criador, a doutrina do pecado, a doutrina da redenção, e assim a mensagem salvadora fica prejudicada, e a mensagem salvadora não cumpre o seu propósito se ela estiver deturpada. Por isso você precisa conhecer bem a palavra de Deus. Mas a terceira estratégia para apresentar o erro, Satanás disfarça a aparência de quem? Chega vendedor na sua casa, maltrapilho, sujo, ele está vendendo alguma coisa de comer, está vendendo aí os salgadinhos para você fritar, mas chega tudo sujo, de chinelo, um chinelo arrebentado, pé sujo, você vai comprar? Ninguém compra, né? O vendedor tem que ter uma boa aparência, não é isso? Né? Para o jovem entender isso, que para ele arrumar um emprego, ele tem que ir bem bonito, bem arrumadinho, para a sua entrevista de emprego, é difícil, né? Muito bem, meus queridos, ele disfarça a aparência do vendedor. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 13 a 15, Paulo fala que Satanás se disfarça até de anjo de luz. Então ele diz que os falsos mestres, eles também se disfarçam, os falsos apóstolos também se disfarçam para conseguir vender a sua ideia, vender o seu ensino errado. E em Gálatas capítulo 1, verso 8, né, o apóstolo admite a possibilidade de um anjo vindo do céu anunciar um evangelho distorcido para os crentes. Gálatas 1, 8. Então, o reverendo Augusto Nicodemo Lopes diz uma coisa que eu quero que você preste bastante atenção. Ouça só. Ele diz assim: quase todas as seitas reivindicam que começaram sobrenaturalmente, com uma revelação vinda do céu, e mesmo pela aparição de anjos. Então, o reverendo Augusto Nicodemos cita, por exemplo, Maomé, que diz que ele teve visões, e assim começou a religião islâmica. Joseph Smith, que é o fundador dos Mormons, ele diz que ele foi visitado por um anjo chamado Moroni, e que esse anjo indicou para ele um lugar onde estavam pedras de ouro escritas, e aquilo então é o conteúdo do livro de Mormon. E o reverendo Augusto Nicodemo Lopes fala de um certo
Daniel Kim, que é um coreano que saiu pelo mundo, está pelo mundo agora, proclamando um chamado Evangelho Eterno. Esse Daniel Kim teria sido então arrebatado aos céus e teria lá sido dado para ele conhecimento daquele livrinho do Evangelho Eterno que João recebeu e que foi dito para João que ele não deveria divulgar, mas que agora esse Daniel Kim recebeu do Senhor esse conteúdo do Evangelho Eterno e agora ele está proclamando esse Evangelho Eterno pelo mundo. Mas, irmão, se não tem na Bíblia, nós não temos que receber. Então preste atenção, esse Daniel Kim, ele está dentro da igreja. Ele surgiu de dentro da igreja, falando isso, dizendo que ele recebeu do céu uma revelação. É por isso que nós rejeitamos essa ideia de revelações na igreja. Porque o erro tem sempre vindo por essa via. E o inimigo também usa manifestações sobrenaturais aliadas ao erro. As Escrituras dizem que as forças das trevas têm capacidade de produzir fenômenos sobrenaturais. Está aí o texto que a gente leu, de Deuteronômio. Foi assim com os feiticeiros de Faraó no Egito, que conseguiram imitar alguns dos milagres feitos por Moisés e Arão perante Faraó. Está aí os textos da sua apostila, Êxodo capítulo 7 e Êxodo capítulo 8, que narram como os magos do Egito conseguiram reproduzir alguns dos sinais que Moisés e Arão fizeram diante de Faraó. Várias passagens nos advertem, queridos, contra esses poderes das trevas. Jesus, em Mateus 24, verso 24, alguém podia achar para mim aí? Mateus 24, 24. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, que foi o texto que a gente leu na semana passada, no versículo 2 do capítulo, versículo 9 do capítulo 2, fala sobre isso, Eu vou ler 2 Tessalonicenses 1 Tessalonicenses, eu às vezes anoto as coisas erradas aqui, viu, irmãos? 1 Tessalonicenses 2, verso 9, Paulo diz assim: porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, de como noite e dia labutando para não vivermos à custa Segunda Tessalonicenses mesmo, verso 9, capítulo 2, verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Quem achou Mateus 24, 24? Por favor, leia em voz bem forte. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, prodígios podem ser efetuados por demônios para dar autoridade à mentira, aos falsos ensinos, inclusive dentro das igrejas protestantes. É por isso que nós não ficamos falando de milagres, é por isso que nós não ficamos falando de visões, de profecias, porque o erro é trazido por Satanás muitas vezes por isso. E aí a igreja enfeitiçada abraça esses ensinos errados. O diabo e seus anjos decaídos podem se utilizar do sobrenatural para iludir os que rejeitam a verdade. 2 Tessalonicenses capítulo 2, de 9 a 12. Paulo chama essas manifestações aí, aliás, eu vou ler para os irmãos aqui, 2 Tessalonicenses 2, de 9 a 12. Ele diz: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade,
Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Paulo chama essas manifestações de sinais e prodígios da mentira, indicando aqui duas coisas. Primeiro, a sua natureza, significando que são apenas aparentes, são embustes. É isso que Satanás consegue produzir. Mas também indicando, além da sua natureza, indicando o seu objetivo, que é autenticar e promover as mentiras. Então, meus irmãos, visto que há essa relação entre o sobrenatural e os falsos ensinos, a Bíblia nos adverte a não dar crédito ao sobrenatural sem analisar as doutrinas relacionadas com ele. É o que nós lemos aí em Deuteronômio 13, né? Tomar muito cuidado com o sobrenatural. É lógico que o nosso Deus pode fazer coisas sobrenaturais, pode trazer cura sobrenatural, mas a gente precisa analisar muito bem a doutrina que vem na sequência, a doutrina que vem sendo carregada com isso. Porque uma pessoa pode ser curada no seu corpo físico e viver mais uns 30 anos com saúde perfeita e ir para o inferno por causa da doutrina errada que vem sendo trazida ali. Tá bom? Uma última estratégia que Satanás usa é utilizar o desequilíbrio teológico. O que os irmãos acham que seria um desequilíbrio teológico? Que ideia que vem à sua mente? Ensinamento errado, mas isso já é o nosso geral, né? Mas desequilíbrio teológico é você ter uma coisa que é principal e uma coisa que é secundária, e você dar mais valor ao secundário, deixando de valorizar o que é principal. Entendeu? Isso é o desequilíbrio teológico, e a gente vai dar aqui alguns exemplos, né? Então, o método de Satanás é levar os crentes a tomar certos pontos doutrinários, certos ensinos doutrinários, que são secundários, que têm um valor secundário, e os transforma em centrais. Faz com que o crente pense que eles são os mais importantes. Um caso bem atual é a expulsão de demônios, que tem sido tratado como central por muitos, fazendo com que aquilo que é realmente central na Bíblia seja escurecido ou completamente ignorado, que é o Evangelho, a salvação. Chega uma pessoa endemoniada aqui na igreja, ou então a gente vai na casa de uma pessoa endemoniada, o que é que o pastor tem que fazer? Tem que expulsar o demônio, pastor? Não necessariamente, não é só isso que eu quero dizer. Isso é uma consequência, mas pode acontecer de simplesmente o pastor chegar para pregar o Evangelho e o Espírito Santo já calar o demônio. Mas a grande importância que o pastor tem que fazer é pregar o Evangelho, falar de Jesus e levar aquela pessoa a entender o Evangelho e, pela graça do Espírito, o Evangelho chegar ao seu coração. E a pessoa então nascer de novo. Eu conheci um rapaz que foi para uma casa de recuperação de viciados. E aí ele ficou ali os 9 meses, que era o tempo que ele tinha que ficar para sair como recuperado. E um dia eu encontrei ele no centro de Londrina, com uma pastinha na mão, trabalhando numa empresa, contente, alegre, mas não estava com Jesus. O que vocês acham disso? O que era secundário aconteceu, mas o que era principal não aconteceu. Não estava salvo. E quando morrer vai para o inferno. Vocês entenderam isso? Então expulsar demônio é secundário. Como uma pessoa ser recuperada de
do vício de drogas é secundário. Como uma pessoa parar de mentir é secundário. Como uma pessoa jogar fora um quadro que está na sua parede é secundário. Tudo isso é secundário. O que é principal? O Evangelho. Pregar o Evangelho. Muito bem. Negligenciar doutrinas centrais, como a pessoa e a obra de Cristo, a glória de Cristo, os seus atributos, a obra de salvação do mundo, para tratar de outros ensinos legítimos, mas secundários, e enfraquece a igreja. A questão social, por exemplo, a igreja tem uma responsabilidade social? Tem, mas é secundário, não é? Embora seja necessário dar-lhe tanta ênfase que obscureça a proclamação do Evangelho, que é a função principal da igreja, é negligência. A igreja não pode negligenciar a proclamação do Evangelho para ficar lidando com a ação social. A prefeitura tem ação social, não tem, Cristiano? Tem outras. O Lions Club tem ação social, o Rotary tem ação social, e tem outros movimentos aí que têm ação social. Talvez seja disso que Jesus estivesse falando: deixa os mortos enterrarem seus mortos. Não quer dizer que a igreja não tem nenhum compromisso, claro que tem, não é? Até me lembro de Jesus naquela ceia que lhe foi dada, e a mulher ali se derramando, lavando os pés de Jesus, ungindo-o com aquele bálsamo riquíssimo e preciosíssimo, glorificando o Senhor Jesus com as suas posses. E aí os discípulos, influenciados por Judas, começam a questionar: Jesus, mas nós não tínhamos que vender esse perfume e distribuir o valor para os pobres? A gente não tem que resolver o problema da pobreza no mundo? Não é papel da igreja. O papel da igreja não é resolver o problema da pobreza no mundo, porque não vai ser resolvido. A igreja é proclamar o Evangelho da salvação, é anunciar que Jesus Cristo está inaugurando um novo mundo, onde essas coisas não haverão, e é através de Jesus que se entra nessa nova realidade. Muito bem. Onde a verdade bíblica não é apresentada em todas as suas facetas, temos um evangelho deformado, que produz dano às almas daqueles que nele creem. Certamente o diabo usa pessoas absolutamente sinceras para trazer o desequilíbrio para dentro da igreja. Pensa numa pessoa, por exemplo, que está ligada a uma seita, que não proclama o Evangelho verdadeiro. Ela vai para o inferno, pensando que passou a vida inteira segura, não é? E vai para o inferno. Por quê? Porque não lhe chegou o Evangelho genuíno. Essa é mais uma estratégia de Satanás. Meus irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte: estou concluindo a lição do erro teológico, tá? O erro, a mentira religiosa é prejudicial à igreja, porque afasta o povo de Deus, o povo da verdade, corrompe a fé e corrompe a consciência, conduz à prática religiosa errada e desequilibrada. Só a verdade liberta. Mas que verdade? A verdade de Deus, a verdade pura, verdadeira da palavra de Deus. Só a verdade liberta, só a verdade traz paz verdadeira, traz crescimento espiritual genuíno. Para resistir ao erro, não há substituto para tomar a armadura de Deus e, em especial, o cinto da verdade. Isso significa estudo profundo da palavra de Deus, em oração, em meditação sobre ela, tomada de posição firme contra o erro religioso. Não tem sido fácil para a igreja
resistir ao erro religioso? Muitas vezes a igreja tem visto pastores saírem rebelados da igreja por quererem implantar uma coisa nova. E aí os presbíteros resistem, aí o presbitério disciplina, não é? Porque nós somos tendenciosos ao erro. E firmar-se na palavra, permanecer firme na palavra não é natural do ser humano. É o sobrenatural de Deus. Nós precisamos estudar a palavra e pedir que Deus nos conduza nesse caminho. Amém? Nós vamos fazer uma oração, terminando o estudo dessa manhã. Eu estou ali com a nova apostila, mas eu entrego ela semana que vem. Tá bom? E se alguém não vier semana que vem, mas quiser a apostila, pede para o pastor semana que vem. Tá bom? Muito bem. Nós vamos orar terminando, a Cleci vai desligar. E se alguém quiser fazer comentário ou pergunta, poderá fazer. Tá bom? Vamos orar então. Convido os irmãos para ficarem em pé. Nós hoje descobrimos aí uma nova pessoa para nos ajudar no Data Show, né? Que bom. Deus abençoe, né? Uma disposição, assim, o pastor chamou e se dispôs. A gente fica muito alegre com essa postura, tá bom? E nós agradecemos os irmãos que estão presentes também. Nós estamos com um pequeno grupo aqui, mas infelizmente é assim que é para ser, né? Vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pelos irmãos aqui presentes, obrigado pelos irmãos que estão também ligados conosco pelo Facebook, ó Deus, e continua derramando graça e misericórdia sobre a vida de cada um, fortalecendo, enchendo de graça, em nome de Jesus. Ajuda-nos a andar na Tua verdade, para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, a rejeitar todo o erro, e tudo aquilo, Senhor, que vem enfeitando o erro, para que, ó Deus amado, nós possamos caminhar na verdade da Tua palavra, e possamos proclamar o Evangelho genuíno, que realmente salva. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém. E amém. Amados, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação e a presença do Espírito Santo estejam com os irmãos agora e para todos sempre. Amém.